negociação do Alckmin, porque olha que notícia boa, cara, o Alckmin, olha só, o que foi negociado entre Alckmin e o secretário de Comércio dos Estados Unidos para evitar o tarifaço do Trump, diz a senhora Vera Rosa aqui, não porque o Alckmin conversou com o Lutnick, que é o secretário de Estado americano, e de comércio americano, e que foi olha só, foi a primeira vez que o tom do diálogo saiu do perde-perde para o ganha-ganha, e agora não sei o que lá, quem sabe a gente vai começar alguma coisa sem nenhuma implicação no campo jurídico. Foi o que definiu o vice-Janjo, o picolé de chuchu, ao Estadão, né? E é muito engraçado isso, porque logo depois o Lutnick deu uma entrevista falando que, olha só, não tem nenhum acordo não tem nada conversado não. Eu imagino que o Alckmin ligou pro cara e falou: oi, Lutnick, tudo bem com você? Olha, não posso falar com você que eu tô aqui ocupado com o Trump. Ah, tá bom que a gente teve uma conversa ganha-ganha, não foi perde-perde, grande abraço. Né? É isso. O que deve ter acontecido foi alguma coisa nesse sentido, né? Vamos entender esse caso aqui, porque chega a estar engraçado, tá? Assim, engraçado é engraçado de trágico, tá? Gente, o pessoal acha que eu tô comemorando essas tarifas do Trump, eu não tô não, tá? As tarifas vão doer no Brasil, todos nós vamos sentir. Eu vou sentir aqui no meu canal, porque por mais que o meu canal seja no YouTube, coisa e tal, né? A economia brasileira desacelerando, desacelera para todo mundo, meu amigo. Todo mundo se ferra, não tem esse negócio. Então todos nós vamos nos ferrar. Agora, puta que pariu, não deixa de ser engraçado o desespero do governo Lula, né? Um governo inepto, que nunca teve chance, nunca teve legitimidade para representar o Brasil de fato, tá quebrando a cara, né? Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que notícia boa aqui. A senhora Vera Rosa deu notícia de que o que foi negociado entre Alckmin e o secretário de Comércio dos Estados Unidos para evitar o tarifaço do Trump. Não porque o Alckmin conversou com o cara. Foi a primeira vez em que o tom do diálogo saiu do perde-perde para o ganha-ganha. Eu vou te falar um negócio, cara. Olha só, eu trabalhei muito tempo em empresas assim, essas palavras, esses termos de negociação, perde-perde, ganha-ganha. Olha só, eu entendo o que significa isso, tá? Eu entendo o sentido disso, é legal. Uma negociação perde-perde é quando você ameaça outra pessoa, né? Não, porque se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Se você aumentar o tributo, eu vou aumentar também. Isso é uma negociação que os dois lados perdem. É ruim, não é o ideal, né? A ganha-ganha, não vamos ganhar juntos, vamos fazer isso e coisa e tal. O problema é que esse pessoal usa esses termos para qualquer coisa, cara. Usa pra, assim, eles adoram esses termos assim de sinergia, não porque teve uma sinergia fantástica. O que é sinergia? Sinergia é quando você junta duas coisas que são boas, mas quando as duas coisas são juntas, elas têm um resultado ainda melhor do que a soma das duas coisas. Que coisa fantástica, sinergia, teve uma sinergia fantástica e não sei o que lá. E, de novo, é um conceito legal, é um conceito bacana, mas nego usa essa palavra como se fosse papel higiênico para limpar o cu, meu amigo. Usa para qualquer coisa, cara. Chega a ser ridículo isso. É o que o Alckmin está fazendo aqui, né? Não porque o diálogo saiu do perde-perde para o ganha-ganha, não sei o que. Pariu, caralho. Ô porra, Alckmin, achei que você era um cara inteligente, cara. Aqui, ó, sem nenhum tipo de implicação no campo jurídico, porque não pode, nós não vamos soltar o Bolsonaro, não pode. E esse pessoal continua nessa ilusão de que enquanto eles vão conseguir negociar alguma coisa sem o principal negociador, que é o Bolsonaro. A melhor chance que esse pessoal tem é convencer o Bolsonaro a mandar uma mensagem para o Trump. O Trump já deixou claro, cara. O Trump mandou uma mensagem para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro mandar uma mensagem para o Trump, falando para ele assim, ó, Trump, por favor, adie as tarifas para a gente conversar aqui no Brasil, o Trump adia as tarifas imediatamente. É só conversar com o Bolsonaro. É só fazer isso. Mas esse pessoal, é lógico, né? Eles não vão admitir isso. Por quê? Porque senão o Bolsonaro vira o avalista da negociação, da relação entre Brasil e Estados Unidos. E aí pronto, acabou. Nunca mais eles conseguem prender Bolsonaro, nunca mais eles conseguem fazer nada contra Bolsonaro, né? Esse é o grande problema que eles têm. E eles estão percebendo disso, né?
Aqui, ó, Alckmin se reuniu no sábado por videoconferência com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Foi uma conversa longa, de aproximadamente 50 minutos. Destaquei que o presidente Lula tem orientado a negociação sem contaminação política nem ideológica. Ou seja, isso mostra que a negociação não vai chegar a lugar nenhum, porque, de novo, a origem do problema é justamente a ideologia do Lula e do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin, né? Disse o Alckmin que também, a promessa de sobretaxa que surpreendeu o Palácio do Planalto e Itamaraty foi feita, surpreendeu a gente, ai, como pode? Ai, que não tem nada de errado, a gente só está perseguindo um opositor político igual a Venezuela faz, igual a Nicarágua faz, igual a Rússia faz. O que tem de errado nisso? É normal, é padrão no tipo de... o pessoal assinou a cartinha da democracia, se tem cartinha da democracia, tá tudo certo, né? Agora, olha que engraçado isso daqui. Esse aqui é o pessoal da Globo News comentando esse negócio, né? Essa parada aqui. Eu vou tocar para vocês aqui, porque tá muito engraçado isso daqui. Tá realmente muito engraçado. Você vê que são três posições bastante nítidas e com interesses políticos, inclusive da política interna, muito nítidas. O Geraldo Alckmin diz que conversou 50 minutos, que a conversa foi muito boa com o Lutnick, que é quem? O secretário de Comércio dos Estados Unidos. Mas eu lembro que ontem eu trouxe aqui que o Itamaraty registrou que o mesmo Lutnick, no domingo, no dia seguinte, portanto, da ótima conversa que ele teve com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, o Lutnick foi e disse o seguinte, olha, não, para os Estados Unidos nós não estamos com nenhuma urgência de negociar coisa nenhuma. Como o Itamaraty vê isso, como o governo brasileiro vê isso? Eles conversam, falam, mas não tem nenhum poder para negociar, nem tem o que negociar, porque tudo está na cabeça, ontem eu falei aqui, não na Casa Branca, mas na cabeça de uma única pessoa, que é o Donald Trump. Não, vocês estão errados. Isso tudo está na cabeça de vocês, porque vocês que insistem em perseguir o Bolsonaro, insistem em proibir o Bolsonaro de concorrer em 2026, vocês que entendem como é proibido ser bolsonarista no Brasil, como se fosse uma coisa venezuelana, uma coisa russa, uma coisa nicaragüense. Não, o Bolsonaro tem que ser candidato em 2026. Se ele é tão ruim como vocês estão achando, fica tranquilo, ele vai perder a eleição, pronto. Bota ele candidato, ele perde a eleição, não tem problema nenhum, né? O problema é que esse pessoal sabe que ele vai ganhar, né? Esse que é o problema, né? Ou seja, no final das contas, esse pessoal tá aqui chorando, porque, ai não, porque estão negociando, e não vai a lugar nenhum. E não vai a lugar nenhum, porque o problema fundamental, a peça zero, a casa zero dessa negociação é acabar com a porcaria do processo contra Bolsonaro, que todo mundo sabe que é uma perseguição descabida. Não é só que, não, os bolsonaristas acham isso. Não, qualquer pessoa que olhe para as provas percebe que é uma perseguição descabida. É diferente do caso do Lula. Você lembra do caso do Lula? O caso do Lula, até o Barack Obama, que era amigo do Lula, que gostava do Lula, falou, fiquei decepcionado com ele. Por quê? Porque, caraca, no caso do Lula tinha evidência, era sim corrupção. O Lula de fato roubou o país, o Lula de fato fez maldade. E tá fazendo de novo agora, tá? Continua fazendo a mesma merda naquela época, né? Corrupção pra caramba. Então, ou seja, não teve esse negócio. Não teve Estados Unidos ajudando, por quê? Porque estava correto. De fato, o Lula era corrupto, né? Agora não, agora a coisa se inverteu. O pessoal, não, porque a culpa é do Trump. Não, a culpa não é do Trump, ou dona Eliane Castanhede, é isso? É a Eliane Castanhede? Eu não lembro. Mas enfim, a culpa é justamente de vocês, que continuam tratando esse processo no STF como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Ai não, porque é um processo judicial normal. Caramba, não é. A Suprema Corte, o Bolsonaro não tem o foro privilegiado no STF, era para ser julgado na primeira instância. É que vocês querem que ele se torne inelegível, que ele seja preso até 2026, para tentar manter o poder até lá. Não tem outra explicação para o Bolsonaro estar sendo julgado na Suprema Corte. Não tem nada que indique isso, né? E aí,
fica esse pessoal, fica essa lambança dessa negociação em que o Brasil não vai sair do nada, né? Aqui, ó. Lula diz que Trump não quer conversar e sugere reviravolta no tarifaço, né? Há 8 dias da implementação das tarifas pelo governo dos Estados Unidos, o Planalto ainda avalia planos de contingência contra a taxação. Amigo, não tem o que fazer, meu amigo. Vai ser mesmo, vai começar ele primeiro, exatamente. Inclusive porque está indo uma delegação lá nos Estados Unidos, mas o pessoal lá nos Estados Unidos está em recesso também, né? Igual o Alexandre de Moraes e o Hugo Mota e o Alcolumbre forçaram um recesso a ferro e fogo no Congresso brasileiro, o Congresso americano está em recesso também. Então, vamos lá conversar com quem? Não vão conseguir conversar com ninguém no final das contas, né? E mais do que isso, a retórica de boteco do Lula boicota o trabalho sério de negociação. Quem está falando isso é o Robson Bonin, que é um esquerdista inveterado da Veja, e está falando isso justamente porque é verdade, né? Realmente esse papo do Lula que adora dizer que não, que truco, que jabuticaba, que não sei o que lá. O Lula está até agora tentando ganhar popularidade com isso, e ele não percebeu que não está ganhando popularidade nenhuma, não está ganhando nada de popularidade e está ferrando o Brasil nessa história. Agora, o grande problema disso daqui é aquilo que eu falei para vocês. O Lula tem dois interesses nessa história. Não é só o interesse de ganhar popularidade. Ele adoraria ganhar popularidade, é verdade, mas ele tem a alternativa B, que é a alternativa Venezuela. É jogar o Brasil contra os Estados Unidos abertamente e tentar um golpe em 2026. Olha só, o pessoal aqui do Brasil 247 está dizendo aqui que o Brasil é hostilizado por Trump e se torna o único alvo da tarifa máxima de 50%. Os outros países todos têm tarifas menores. Mesmo a China, mesmo a Rússia tem tarifa menor do que o Brasil, de 50%. Por que isso? Porque os Estados Unidos está correto na visão de que o governo brasileiro, o STF particularmente, está errado, está errando a mão, está perseguindo o Bolsonaro, né? Então é só corrigir esse problema. A questão é que eles não querem corrigir. Ficou o Alckmin dizendo, não, porque vamos fazer tudo sem acabar com o problema do Bolsonaro. Não vão sair do nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.